Vamos iniciar sem o Gabriel, mas vamos iniciar. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos. Aproveitar esse momento para desligar um pouquinho da matéria. Nos concentrar na tarefa dessa noite. Pedir que a espiritualidade da casa nos acolha. Pedir para que nossos mentores e guias e todos aqueles que nos ajudam no trabalho desse estudo nos deem fluidez no entendimento, no esclarecimento do que vamos escutar e estudar no dia de hoje. Agradecemos já antecipadamente a espiritualidade por preparar esse local e dessa forma então entramos em sintonia com a frequência da casa e iniciamos o trabalho da noite de hoje. Em nome de Jesus, que assim seja. Muito bem, gente, vamos dar continuidade. Oi. Vamos dar continuidade então ao nosso trabalho da semana passada, né? Nós vamos hoje continuar falando sobre a escala espírita. Semana passada a gente falou sobre a ordem, as 3 ordens dos espíritos, né? Mais ou menos isso aqui para a gente começar a relembrar, né? Então nós estudamos as ordens dos espíritos, que existem espíritos da 3ª ordem, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos da 2ª ordem, que são os bons espíritos, e os espíritos da 1ª ordem, que são os espíritos puros, né? Essa é a escala espírita. A partir da Constituição, o Kardec vai tentar montar uma escala, né? Então ele tenta definir algumas classes dentro dessas ordens. E é isso que a gente vai começar a falar hoje, né? Sobre as classes espíritas. Muito bem. E o primeiro que a gente vai falar é os espíritos da 3ª ordem, né? Então ele vai definir quem primeiro são esses espíritos da 3ª ordem. A partir daí ele vai definir as suas classes. Então essa é uma pergunta que é a pergunta 100, né? No final dela ele faz essas definições. Então ele diz assim: espíritos da 3ª ordem, os espíritos imperfeitos. E antes de eu explicar, é bom que a gente entenda uma coisa. O Kardec está fazendo aí uma classificação de espíritos comunicantes da época dele, né? Então, de acordo com as comunicações que apareciam, ele começou a identificar que existiam muitos tipos e estilos e inteligências de espíritos. Então, quando ele está falando sobre eles, ele está falando sobre os espíritos que se apresentavam para eles. Mas como? Porque vai haver alguns momentos ali em que é evidente que ele está falando deles, tá? Mas a gente pode também, obviamente, porque espíritos são todos nós, né? Os encarnados e os desencarnados cabem exatamente nessa qualificação, ok? Então nós estamos falando de todos, não só dos que estão no mundo espiritual hoje, tá? Caracteres gerais dos espíritos imperfeitos, que são os espíritos da 3ª ordem. Predominância da matéria sobre o espírito. Então eles dão mais valor à matéria do que à constituição espiritual, que é a sua verdadeira condição. Mas por ignorância, né? Propensão ao mal. Então vejam só, não significa que são maus, todos maus, mas tem uma propensão ao mal. Lembra que semana passada eu falei que isso é uma característica de quem está encarnado no planeta de provas e expiações. Todos nós temos essa propensão. É bom fazer o mal. Que é legal isso aí, né? Uma contradição. Mas é mais ou menos esse sentido aqui, tá? Ignorância, orgulho, egoísmo. Será que tem isso na Terra? Tem, muito. Significa que os espíritos que estão encarnados aqui, ou que giram em torno desse planeta, a grande maioria tem essas qualidades ou essas condições, vamos dizer assim. E todas as más paixões que eles seguem. Tem a intuição de Deus, ou seja, não conhecem Deus, mas não o compreendem, apenas têm uma intuição. Tá? Nem todos, diz o Kardec, são essencialmente maus. Alguns há uma leviandade, né? São levianos. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Ok.
podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Então, dentro dessa categoria, não significa que sejam espíritos completamente ignorantes. Tem espíritos muito inteligentes, mas que ainda não cresceram na moralidade. E aí eles usam, então, a inteligência para o mal. Isso é uma qualidade nossa também. A gente costuma usar muito mais a inteligência, às vezes, para o mal no sentido de egoísmo, né, gente? Sempre de egoísmo. Mas, qualquer que seja o desenvolvimento intelectual que ele tenha, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, muito limitados, muito limitados. E pouco que sabem a respeito se confundem com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Isso se dá muito bem fácil de vocês entenderem pelas religiões que nós temos, não é verdade? A maioria das religiões que nós temos na Terra é uma confusão danada, né? Explicam da forma como entendem, ou como talvez intencionalmente entendam, mas é uma baita de uma confusão. Não dá para você ter uma lógica dentro disso. Ou você crê ou você não crê. Por isso existem os dogmas, que é aquela coisa assim: se você é católico e não acredita que a Virgem Maria é virgem, você não é católico, porque é um dogma. Como que ela é virgem? Não interessa, você tem que acreditar. O Papa é infalível, já vai. É um dogma católico. Bom, mas o Papa é um ser humano, mas ele é infalível. Se você não acredita que um Papa é o representante de Deus na Terra, você não é católico, porque é um dogma, tá entendendo? Diga, Mário. Essa questão da Virgem Maria é tão pesada que trouxeram para dentro do espiritismo. Tem obras que falam disso, que ensinam esse assunto. Porque... Mas até trazem, mas assim, existem explicações plausíveis, talvez. Você leva um lado dentro do espiritismo sobre a questão da maternidade dela sem coito, por exemplo, mas existem algumas explicações plausíveis, que até dá para a gente entender, entendeu? Mas sem nenhuma argumentação sobre reencarnação, por exemplo, é impossível, aí não dá, aí não tem jeito, é bem complicado. Mas é mais ou menos isso que caracteriza as religiões que tem dentro da nossa terra hoje, por ser, digamos assim, traduzidas por espíritos imperfeitos, são imperfeitas. São completamente imperfeitas. Muito bem, vamos lá. Não podem dar-nos mais da nossa noção falsas e incompletas daquele mundo. Então, as ideias que eles dão sobre o mundo espiritual é simplesmente falsa. Céu, inferno, purgatório, tal, entendeu? Sempre falsas e incompletas. Mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações boa noite, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, as verdades estão lá, muitas vezes, mas mal compreendidas, porque nós somos espíritos imperfeitos. Foi necessário, aí eu queria só, para a gente iniciar um pouco de uma reflexão, né? O rosto de Deus. Alguém aqui, quando pensa em Deus, imagina um rosto? Não sejam hipócritas. Não queiram dizer assim, eu estou espiritualizado ao ponto de, quando eu penso em Deus, eu penso numa energia criada. Não é isso não. A grande maioria de nós, se não todos aqui dessa sala, quando oram para um ser, e ele tem rosto. Não é verdade? Isso é característica de espíritos imperfeitos, que não têm ainda a habilidade de entender Deus. Então você vai fazer o quê? Humaniza. É uma tendência. Tá? Ok? E vejam como, até mesmo quando a gente fala num espírito de envergadura, uma hierarquia muito grande, a gente não consegue entender, porque um espírito, como nós entendemos dentro da doutrina espírita, um espírito puro não tem forma. Ele não tem forma. Então foi necessário, e isso é necessário, dentro do processo evolutivo dos planetas, que um Cristo encarne para dar rosto. Estão entendendo? Entendeu, Mário? Para que a gente possa imaginar o que é um espírito puro.
Ou pelo menos tem um rosto, por isso Jesus veio. E nos deu um rosto. Estão entendendo? Fica mais fácil para nós idolatrar um rosto. Quando eu digo para vocês que vocês têm que acreditar em Deus, mas o que é Deus? Eu não sei, então eu não vou fazer. Mas quando eu tenho um rosto, uma personalidade, nós somos rapidamente conduzidos. Por isso que nós dentro do planeta Terra, nós somos gado. Quando entra alguém com uma inteligência um pouco mais formada, leva a gente na corrente, porque a gente já idolatra. Já cria uma idolatria. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é sinônimo de espírito imperfeito, que não tem uma crença definida e vai para lá ou vem para cá. Está entendendo? Dentro do espiritismo a gente vê muito disso. Tem pessoas que vêm aqui e carregam o espiritismo como uma doutrina católica, natural. E é muito normal isso, né? Outros vêm aqui e levam aqui como se fosse, vamos dizer, nasceram na doutrina evangélica, vão tomar as atitudes do espiritismo como evangélicos, e assim por diante. Não tem uma crença definida, não tem uma ideologia definida. Isso é sinônimo de espíritos imperfeitos. Ok? Perguntas? Ninguém? Bom, show. Vamos lá. Vamos lá, mais um pouquinho definindo. O caráter desses espíritos se revela na linguagem. Então, o Kardec está dizendo assim, quando eles recebem as comunicações, ele percebe que tem um espírito imperfeito lá pela linguagem, tá? Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau, traz, né? Deve ser traz aqui. Traz um pensamento mau, não deve ser traz, porque traz não é com I, né? Não é, mas deve estar errado aqui, tá? Em pensamento mal, pode ser colocado na terceira ordem. Então, toda vez que traz um pensamento mal, trai um pensamento, pode ser. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Então, assim, pensamento ruim que chega a nós, que não é nosso, que nós temos os nossos, né? É de um espírito imperfeito. É porque se aproximou de nós um espírito imperfeito. Um espírito impuro, tá? Vem a felicidade dos bons. Então, eles enxergam a felicidade dos espíritos bons. E essa visão é para eles um tormento incessante. Porque ele lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Então, eles veem os espíritos bons felizes, mas não conseguem ser só inveja. Isso é uma característica muito parecida com a nossa, né? Eu falei de idolatria. A gente tem muitos ídolos, aliás, que a gente quer ser. Ah, como eu gostaria de ser um palestrante e tal. Ah, como eu queria ser. Mas você não se esforça. Você só inveja. Está entendendo? Isso é uma característica de espírito impuro. Ainda um imperfeito, né? Vamos lá. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, porque todos passaram por isso, então eles conservam na linha espiritual, né? E essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade, ou seja, eles às vezes nem sofrem tanto, mas a lembrança deles faz com que eles sofrem, a lembrança do sofrimento, né? E isso é, oh meu Deus, não tem, né? A gente já começa a trazer. Você já viu aquelas pessoas que você, às vezes ela está com uma vida bem legal, assim, né? Você começa a conversar com ela. Daí você pergunta, como é que está a vida? Não, a vida está boa, até que está legal, hoje tem isso, tem aquilo, mas eu sofri para ter. Meu Deus do céu, como foi difícil, o que eu trabalhei, o que eu me esforcei e tal. Ou seja, ela está sofrendo, não é que ela está passando por isso, mas ela puxa o sofrimento que ela tinha antes, para demonstrar a dor que ela tem. Está entendendo? Isso é característica, o que ele está dizendo aqui. E no plano espiritual isso continua. Isso continua. Um cidadão que passa pelo umbral e depois é resgatado, ele está lá no plano nosso solar e está numa boa lá. Aí você pergunta, como é que está as coisas aí? Não, tá bom. Mas o que eu sofri naquele umbral, vocês não têm noção. É esse tipo de espírito, né? Ok? Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram, tá vendo? Eles estão sofrendo pelos males que eles suportaram. Agora tá bom, mas o que eu tive que passar para estar aí, vocês não têm noção. E pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. E aí o inferno.
O inferno é o lugar onde você sofre para sempre. É um juízo individual, não coletivo, tá? Deus, para os punir, quer que eles assim o pensem. Cara, Deus não pune ninguém, né? O que Deus deixa fazer? Deixa que eles caiam nas suas leis, não é assim? Quando ele entra nessa roda, ele cai numa lei chamada lei de causa e efeito. Aí ele sofre para aprendizado. Quando ele entra nessa questão da dor para aprender, ele cai na lei de destruição, como está acontecendo aqui em Rio Grande do Sul. E essa lei faz com que ele entenda que sempre sofreu assim, mas isso não é para sempre. É um momento em que ele precisa passar para aprender. Tá? São as leis de Deus, que você precisa passar por elas. Podemos dividi-los em 5 classes principais. Agora ele vai dividir esses espíritos em 5 classes, né? Terceira ordem, espíritos perfeitos. Muito bem, só para nós fazer um resuminho. Predominância da matéria sobre o espírito. Sofrem por causa das suas imperfeições e maus hábitos. Vão se, como é que se diz? Se espelhando aí, né? Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. E sentem inveja da felicidade do outro. Sério que sentem inveja da felicidade do outro? Não acredito. Isso não é verdade. E como eu disse, inveja em nós todos temos. Basta só descobrir qual. Por quê? Mas o que a gente tem. Naturalmente. Aí tem que fazer um adendo nessa questão da inveja da felicidade dos outros. Às vezes, não é que você inveja a felicidade de alguém. Já nunca viram aquela questão de você nunca conte nada de bom que aconteça para você, para muita gente, né? Porque vai dar problema. Mesmo que você conte para um amigo, mesmo que ele te ama, ele vai sentir uma certa inveja. Às vezes, não porque ele te deseje que você não tenha isso, mas porque ele acha que não tem capacidade para chegar aonde você está. Não é por você, é por ele mesmo. Falta de autoestima. Vocês já viram pessoas assim? Você conta, pá, eu conquistei isso. Ai, que legal, mas você já viu que é falso, né? Por quê? Não porque ele não gosta de você e não está satisfeito por você ter conseguido isso. É porque ele acha-se impotente para conseguir aquilo que você conseguiu. Entendendo? E isso é uma característica de todos nós que estamos nesse planeta. Todos. A gente, quando vê uma outra pessoa, claro, né, dentro de um nível mais ou intelectual ou moral, a gente realmente os inveja. Realmente. Não porque você quer o mal deles, é porque você se sente impotente, como eu falei, para ser um bom palestrante, para ser um bom piloto, ou qualquer coisa parecida. Está entendendo? Isso é típico de espíritos imperfeitos. Então, falamos dos espíritos da terceira ordem, né? Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai dividir essa terceira ordem em 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5. E vai começar com a 10ª classe, que é a classe dos impuros. Tá? Vamos lá. Impuros. Pergunta 102. Diz os espíritos da Kardec, são os inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Esses são maus. Mal, claro, como eu falei, no sentido de ainda não perceberem o tamanho do erro que estão cometendo, mas fazem o mal, estão prontos para fazer o mal. Tá? Como espíritos, dão conselhos pérdidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, usam todos os disfarces para melhor enganar, apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de levar às perdas. Satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir antes às provas que sofrem.
Isso é obsessão, né? Tá claro aí que isso é obsessão. E todos nós caímos nessa. E veja, ele fala assim, eles atingem quem? Apegam-se a pessoas de caráter bastante fraco. Então a obsessão pega alguém de caráter forte, de uma personalidade mais forte, pega, claro que pega, mas ele precisa baixar a sintonia, tá? Aí o que acontece? O sujeito, ele, de acordo com a sua fragilidade moral, nossa fragilidade moral, atraímos espíritos dessa ordem, dessa classe. Entra em ressonância, há uma parceria, porque obsessão é parceria. O obsessor não vem aonde ele não se sente bem. Sintonia, né? E conexão de onda. Ok. Aí o sujeito vem no centro espírita porque ele tem um obsessor. Porque o obsessor pegou ele. Ele não pegou. Ele se afinou, percebeu. E aí eles montam o que é uma coisa bastante natural. Eu venho para o centro espírita, tiro o obsessor. Muda alguma coisa? Quando ele saiu para fora, ele continua sendo com uma fragilidade moral, atraindo outros espíritos imperfeitos, que está cheio por aí. Volta a ter problema, volta a ter problema, volta a ter problema. Então é o seguinte, para nós, a maior prova que nós temos aqui na Terra é aprender a se defender dos outros. Hã? É de se defender dos outros aqui de fora? Hein? Não. É se defender dessa galera aí. Essa é a maior prova que nós passamos aqui. Porque ele pode te levar à loucura, ele pode te fazer muito... Se você for fraco de pensamento, fraco no sentido de moralidade, a hora que você está cometendo a besteira, você perceber e dizer, não é isso aí, não está certo. Esse pensamento não é meu. Isso é força moral. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou com esse pensamento de ódio? Eu não sou assim. De repente, apareceu para mim? Não. Resistência. Essa é a maior prova que nós temos na Terra. E é para isso que nós estamos encarnados. E é fazendo esse exercício que a gente evolui. É exatamente isso. Por isso que Deus permite a obsessão. Tá? Perguntas, gente? Contribuições? Vamos lá. Nas manifestações mediúnicas, reconhece-se esses espíritos pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos como entre os homens sempre é um índice de inferioridade moral, senão mesmo intelectual, né? Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se eles tentam enganar, talando, não sei se está certa essa palavra, de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem, né? Então, eles vão lá e querem adivinhar, mas daqui a pouco eles já estão perdidos de novo. Tá? Alguns povos o transformaram em divindades malfazejas, demônios, o diabo, né? São esses espíritos aí que fazem o mal e que vêm e que mudam a galera toda, né? Outros designam como demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. Todos. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, cupidez e a avareza sórdida. Nossa Senhora, um ser dessa qualidade aqui, fujam. Né? Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo. E por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre pessoas honestas, que acreditam, né? Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia.
Enquanto eles estão encarnados, eles são falsos e você não consegue enxergar. Mas depois que desencarna, eles aparecem. Tá? Por isso que a gente não pode jamais idolatrar ou dizer assim, nossa, a pessoa aqui é muito espiritualizada. Muito espiritualizada. Porque eles têm essa capacidade magnetizante de passar essa ideia para nós, para nos confundir. Eles são hábeis nisso. Tá entendendo? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, porque o verniz da civilização os esconde. O verniz é a nossa hipocrisia, a nossa falsidade, né? Mas o mal está lá. Está lá. E basta você mexer em alguma coisa que ele dá mais valor, você perdeu. Basta você mexer no bolso dele, por exemplo, você vai entender quem é essa pessoa. Basta você mexer, por exemplo, numa qualidade que ele quer que todo mundo entenda. O narcisista é assim, né? Basta que você coloque para ele, não, você é assim, ele vai te mostrar a face do mal. Eles são assim. E tem bastante ainda, gente, dessa classe aqui. Esses espíritos são os espíritos que pode ser agora que façam a viagem de volta. Está entendendo? Porque eles estão nas suas últimas oportunidades. Daqui para frente, não tem mais salvo, não é? Fale, Mário. Acho que o exemplo maior que a gente vivencia, principalmente no século passado, foi as guerras em nome da democracia e da religião, né? As cruzadas, a Inquisição, tudo em nome de Deus. Esse é o verniz que se tem por trás. Nós estamos levando Jesus, né? Isso. Hoje está se defendendo a Inquisição. Aqui é a Inquisição que não pegou. Levou Jesus para o... E nós, como espíritos, sabemos que não. E Kardec fala muito sobre a Inquisição, ele manda falar sobre a Inquisição. Nossa, foi a pior fase que a humanidade viveu, foi a Idade das Trevas mesmo. Né? Sim, sem dúvida. E hoje é democracia, né? Em nome da democracia, você vai lá e destrói o país inteiro. É massacre. Sempre se usa o lado, um discurso moral forte. Sempre se usa. Em todos os lugares. Quando você estava falando das cruzadas, por exemplo, era em nome de salvar a Terra Santa, né? Então você está sempre usando essa coisa. Mas é um verniz social para que você possa construir a tua maldade lá. E para que você possa retirar realmente aquilo que você necessita, né? A degradação da natureza hoje é um exemplo muito grande disso aí. A briga. Exatamente. Todo mundo sabe que o aquecimento global está aí e nós estamos cada vez pior, mas existe gente fazendo mais sem problema nenhum, está tudo certo. E criando artifícios para que a gente faça mais e mais e mais. Mas isso não vai parar, porque a regeneração está chegando. Os espíritos que realmente têm ideia disso estão chegando e vão acabar com isso, absolutamente. Se não acabar por isso, acaba pela necessidade. Vai chegar um ponto que não tem mais o que fazer. A gente vai ter que tomar providência. Já estamos tomando, né? É natural. Muito bem, vamos lá. Perguntas, gente? Então, 10ª classe. Espíritos impuros. São grosseiros e ao falar e agir têm prazer no mal, não importa a categoria social que possuem. Pode ser ricos, pode ser pobres, pode ser crente, pode ser espírita, não interessa. Eles estão em todos os lugares. Né? 9ª classe, levianos. O que o Kardec fala sobre os levianos? São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo. E a tudo respondem sem importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, tragos. Então, sob a dependência de espíritos superiores que deles se servem muitas vezes, como fazem como os criados. A espiritualidade usa esse pessoal às vezes, em algumas situações, né? Mas eles são assim, eles são aquele pessoal que eles querem enganar, eles querem, mas ele não tem inteligência tanta para isso. Então eles vão até um ponto, depois eles se arrebentam. Tá entendendo? Então por isso que eles estão nessa categoria aqui, dos levianos. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade.
Vocês conhecem aquelas pessoas que quando você começa a entrar sobre, ou começa a perguntar por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo essa coisa errada? Ele já tira uma piada e já desconecta? Vocês já viram pessoas assim? Esse é o espírito leviano. Tá? Não, eu estou fazendo isso por quê? Está tudo certo, tal, já enrola e já cai fora. Ele não consegue explicar o que ele está fazendo. Ele faz o mal, mas ele não consegue explicar por quê. Ou da classe anterior, não. Ou da classe anterior faz o mal e explica. Estou fazendo porque eu quero fazer. Ele tem vontade de fazer. Está entendendo? Muito bem. Espíritos levianos, então, ignorantes, maliciosos, irrefletidos, zombeteiros, gostam de causar contrariedades e intrigas. Gostam de ver o circo pegar fogo. 8ª classe, pseudo-sábios. Esses são perigosos. Esses de todos aí são os mais perigosos. Tá? O que é um espírito pseudo-sábio, né? Seus conhecimentos são bastante amplos, então eles são inteligentes. São inteligentes, tá? Mas julgam saber mais do que realmente sabem. E te convencem que sabem. Eles não sabem, mas eles te convencem que sabem. Tá? Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Então, podem ser iluminados. Você vai ver muito essa galera no meio religioso. Muito. Tá? Mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos seus preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja, a teimosia de que não puderam jamais se despir-se. É o seguinte, esses espíritos pseudo-sábios são aquele pessoal assim, aquele pessoal que ele dá mais valor ao que ele sabe do que o que ele não sabe. Entenderam o que eu falei? Lembram de Sócrates? Só sei que nada... Sabe de onde é que surgiu essa frase? Ele foi um dia numa pitonisa lá em Delfos, né? E a pitonisa disse, a pitonisa era uma médium, né? Naquele tempo eram os templos religiosos que eles tinham na Grécia. E a pitonisa disse para ele assim, Sócrates, você é o cara mais inteligente do mundo. E ele, como era um espírito superior, né? Ele disse, não está certo. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Estou longe disso. E aí ele vai tentar fazer o seguinte, ele quer convencer a pitonisa que ela está errada. Então ele diz assim, eu vou trazer umas 2 ou 3 pessoas para te provar aqui que eles são mais inteligentes que eu. E ele sai pela Grécia inteira atrás de pessoas inteligentes, mais que ele. Então o que ele vai fazer na época? Se fosse hoje, ele ia procurar um cientista, né? São pessoas inteligentes. Ia procurar um político que comanda multidões, né? Ia procurar talvez aí ele procurou um filósofo, mas na época dele, então, por as classes serem diferentes, ele procurou 3, ele procurou um artesão, um filósofo, um artista, então, que tem a possibilidade de fazer coisas bonitas, né? E ele procura um artesão, procura um filósofo e um político. Ele chega no artesão e pergunta assim, nossa, como é que você consegue fazer essa escultura? Eu não consigo fazer isso. Ele falou, se você consegue fazer isso e eu não, é sinal que você é mais inteligente que eu. Não é uma lógica? Sim. Mas ele começa a conversar com o artesão e percebe que o artesão quer dar aula de filosofia para ele. Aí ele diz, não, peraí, esse cara, isso aí ele não sabe, cai fora. E aí ele vai procurar um político, esse eu vou pular, tá? Depois ele procura um filósofo, que nem ele. E ele percebe que o cara entendia muito de filosofia realmente, mas aos poucos começou a falar tanta bobagem que ele, que é uma pessoa que tem entendido, começou a perceber que ele estava passando da conta, se mostrando mais. E aí ele chega à conclusão que ele era realmente o homem mais inteligente do mundo. Sabe por quê?
porque ele era a única pessoa das cabeças inteligentes que ele entrevistou que tinha mensuração da sua ignorância. Só sei que nada sei. Está entendendo? Sabia que não sabia. Isso é humildade, gente. Isso é humildade. Esse pessoal não tem isso. Está entendendo? Esse pessoal, se você trouxer aqui, ele vai dar um discurso espírita para nós. E vai dizer que sabe tudo. E convence. Por isso que eles carregam um monte de gente. Na política, na religião, nos meios de comunicação, eles está cheio desse gente. Né? E não é difícil de encontrá-los. Até no nosso meio. Porque tem gente que se você fizer uma pergunta para ele, e tem, viu? A gente conhece, mesmo em Itaiópolis alguns. Se faz uma pergunta para ele, ele responde. Não só responde, como afirma. Você faz uma pergunta sobre a coisa, ele entende de tudo. Vocês já perceberam pessoas assim? Que chegam a ser até chato de você conversar, porque você não consegue falar nada para ele, não explica nada para ele, ele sabe tudo. Não tem o que falar. Você vai falar de física quântica, o cara é capaz de saber. Tá? É o espírito pseudo-sábio. E eles são perigosos. Perigosos. Porque eles não têm noção. Acabou meu microfone aqui, né? Não tem problema, já estamos terminando. Vocês estão me escutando bem, né? Eles não têm noção do que eles ignoram. Eles não dão valor à ignorância que eles têm. Eles só dão valor ao que eles conhecem. Né? Ok? 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios, então. Dispõem de certos conhecimentos e são capazes de iludir quanto às suas capacidades. Iludem as pessoas pelas suas capacidades. 7ª classe. Espíritos neutros. Esses são a grande maioria que tem aqui na Terra, estão nessa categoria, hoje. Né? Espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, não tem dificuldade, tem uma dificuldade muito grande em fazer o bem, né? Nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sob a condição vulgar da humanidade, quer pela moral, pela inteligência, apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de sua categoria e alegria, de suas grosserias e alegrias. Então são as pessoas comuns. Sabe aqueles robôs que você fala para ele, eles se sentem às vezes, se comovem, ajudam, né? Se comovem. Mas só se eles se sentirem que eu vou ajudar, mas se a Angelita ajudar, se aqui esse grupo ajudar, eu sozinho não vou mexer com isso. Aí, não é muito trabalho. Muito trabalho. Né? E se precisar fazer o mal, às vezes em seu benefício, faz também. Então são os espíritos neutros, eles estão naquela faixa assim. Às vezes eles fazem o bem, às vezes eles fazem o mal. Espírito neutro. É a grande quantidade que nós temos hoje na Terra. E eu me incluo nesse grupo, eu acredito que quase todos vocês se incluem. Né? Às vezes a gente está fazendo mal, nem sabe o que está fazendo, porque a gente é convencido de que está certo, pelos espíritos pseudo-sábios. É verdade, é isso aí mesmo. Um exemplo interessante, né? Espírito neutro, 95% dos alemães apoiavam o nazismo. Quando os nazistas invadiram a França, 45% dos franceses também apoiavam a invasão, quase a maioria. Concordavam com as ideias do nazismo. Exato. Isso mesmo. Uma coisa degringola fácil. Até a questão do julgamento de Nuremberg foi assim, né? Já que você falou do nazismo, né? Quando você pegava, por exemplo, os militares que matavam, eles diziam, não, eu matei porque o meu superior mandou. Como se dissesse assim, o mal não está em mim, eu apenas cumpri a ordem. Era natural. Eu matava porque eu tinha que matar o judeu. Pronto. Ou seja, ele é neutro, mas ele é influenciável facilmente. E faz com vontade. Né? Perguntas não? Vamos lá. Então, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem maus para fazerem o mal. Apegam-se aos bens materiais. Ainda tem bastante apego aos bens materiais. Né? Espíritos da 6ª classe, a última classe da 3ª ordem, para nós fechar hoje, semana que vem nós trabalhar com esses dois de cima. Né? 6ª classe, espíritos batedores. Esses, cara,
é o seguinte, antes de eu falar, é uma classe que o Kardec encaixou alguns espíritos que apareciam nas comunicações, então não dá para fazer uma analogia com pessoas encarnadas, tá? É outra coisa, ok? Vocês já vão entender. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às qualidades pessoais. Então, você não vai encontrar isso nas qualidades de pessoas que estão encarnadas, tá? E podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, eles podem pertencer a todas as classes. Então, ele fez uma categoria desses que podem pertencer. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos e agitação do ar. Então são aqueles espíritos que o Kardec encontrou que faziam efeitos físicos. Jogavam pedra na janela de uma casa, assombravam outra, tá entendendo? Essas coisas assim. Levantavam uma cadeira de vez em quando, derrubava alguém, passava a perna, entendeu? Sumia. Vocês nunca passaram por isso? Você tá lá, botou o controle aqui. Daqui a pouco você conversa, mas cadê o controle? Sumiu. Você não tirei a mão do controle. Daqui a pouco você acha, está lá o controle. Nossa, mas como foi parar lá? Eles fazem isso. Tem até um Cosme e Damião, né? Não tem uma festa que fazem para esses espíritos brincalhões de São Cosme e Damião? Põe uma maçã dentro da sala para que eles se alimentem daquilo, para não fazer essas brincadeiras. Efeitos físicos. E eles estão em todas as classes. O Kardec botou eles dessa classe aí, tá? Ok? Parece que estão mais apegados à matéria do que outros, sendo agentes principais das suas vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre a ar, a água e o fogo, e os corpos sólidos, ou nas entranhas da terra. Então eles movimentam tudo, eles têm essa capacidade, né? Fazem movimentar a terra. Então, espíritos batedores e perturbadores podem estar em todas as classes, manifestam-se por efeitos sensíveis e físicos. Reconhece-se esses fenômenos. Você já passou? Não. Não, tá certo, só que eu coloquei era para ser a última ali. Então, reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física. Então, esse controle não sai daqui, vai ali do nada. Tá entendendo? Então, tem que saber que existe uma causa. Quando tem um caráter intencional e inteligente, todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam. Espírito elevado não brinca com isso, não perde tempo com isso, né? Em geral, a cargo de espíritos subalternos, mais aptos para coisas materiais que para inteligentes. Então, os espíritos superiores usam esse pessoal, por exemplo, quando surgiu a doutrina espírita, a espiritualidade usou muito esse pessoal naquela época, para que desse visão dos efeitos que a coisa acontecia. Mesas girantes, cara, né? Entendeu? Eram utilizado essa galera aí, que tinha esse conhecimento, por espíritos mais elevados, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele diz assim: mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos. Esses efeitos, eles não fazem, os espíritos elevados não fazem esses efeitos. Eles deixam esses efeitos para os espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as coisas inteligentes. Então, como eles têm mais habilidade para isso, eles deixam que fazem. É como se fosse uma missão para eles naquele momento, tá? Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, então, os espíritos elevados deixam isso acontecer quando entendem que as manifestações são úteis. Servem-se desses espíritos, então, como auxiliares. Foi o que aconteceu na revelação espírita. Exatamente isso. Deixaram que essa galera fizesse o que queria. E isso deu uma manifestação, deu uma visualização de que existe mesmo algo diferente. E daí começou a se estudar. Está entendendo? Lembram disso que eu estou falando? É bem isso aí. Perguntas? Perguntas? Ninguém pergunta nada? Tá bom, vamos lá. Então vamos para o passe. Eu peço, perdi agora para você fazer ali. Pode, vai fazer a prece. Então. Deixa eu pôr fazer o prefácio, o evangelho, pode fazer. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui, peraí. Mas você vai pôr a música primeiro. Claro, ele fica mais bonito com a tua prece. Pode começar, né, o prefácio. Os espíritos. Ué, não tem som na caixa? Tem, pode fazer agora a prece. Os espíritos
os Espíritos do Senhor, que são os mentores dos céus, com a imensa exército do seu movimento, escreveu as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes de suas cadenas, dominaram os caminhos e a pelos olhos aos céus. Eu aqui de verdade que sou chegados aos tempos e que siga no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos, e glorificar o justo, as grandes voz dos céus e som a comoção da trombeta, que o cancho dos anjos seremos sossego. Nós, as ordens, por o livre concerto da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos junto de nós. Amai-nos também uns aos outros, e dizei no fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. Na de Deus de Jesus está. E agora é cerrado o estudo, né? Cerrado o estudo conhecendo o céu do Evangelho. Cerrado o estudo.